nós estamos aqui, né, preparando esse treinamento agora, né, do SGA Cres Rivera, e o tema dessa vez é preconceito e discriminação. Esse primeiro treinamento ele vai ser voltado à ideia de saber quem nós somos e os preconceitos entre grupos, né? Enquanto o segundo treinamento vai ser preconceito contra a pessoa, né? Aquela história, né? Gordofobia, preconceito racial, né? E por fim vai ter o terceiro treinamento, que vai ser a questão da parte legal, né? Associada a isso. Bom, vamos começar. Preconceito é um termo que vem do latim, do prefixo pré, que quer dizer antes de, do radical conceptus, que significa concebido, ou seja, é antes de que uma ideia surja, ou seja, é a formação de uma ideia ou julgamento sobre algo ou alguém antes que haja uma percepção cognitiva real sobre aquilo. Né? Pode ser resumido com a ideia de julgar um livro pela capa. Né? Bom, o preconceito surge, muitas vezes, uma das ideias é que existem tempo e espaço limitados sobre pessoas. E ter uma ideia mais, digamos assim, formada, preconcebida sobre alguma coisa, ajuda você a avaliar com quem você deve, né, gastar esse tempo e esse espaço limitados. Então, eles podem ajudar você a permitir ter digamos assim, aproveitar melhor seu tempo. Claro que essa ideia é importante, né, já que nosso HD cerebral é limitado e nosso tempo também, mas que gera algumas disfunções. Mas desde que essas disfunções fiquem só na nossa cabeça, não dá muito problema, né? O problema é quando ela é externalizada, principalmente de maneira agressiva. O segundo ponto é a discriminação. A discriminação vem também dos termos em latim dis, que significa fora ou separado, e crime, quer dizer crime, delito, algo que deve ser punido. É a faculdade de separar objetos ou pessoas de modo a obter grupos homogêneos satisfatórios, segundo o ponto de vista do observador, colocando sobre outros uma denominação pejorativa. Né? E segundo o professor da Universidade de Chicago, John Lynch, ele diz que existem dois tipos principais de discriminação. Uma discriminação chamada de ânimos, que é também chamada de discriminação volitiva, que é quando uma pessoa quer discriminar. Ela tem aquele intuito, né, de digamos assim, de colocar aquela taxa sobre aquela pessoa de maneira negativa. Enquanto que a outra, que é a discriminação estatística, ela prevê padrões estatísticos ou padrões gerais, como, por exemplo, as mulheres são fisicamente mais fracas. Então, quando elas são fisicamente mais fracas, eu vou colocar um rótulo sobre todas as mulheres, dizendo que elas são fisicamente mais fracas e por isso elas não podem fazer exercício forçado. Né? É claro que não é o ideal, mas a gente sabe que são situações, às vezes, em que é necessário fazer até para o bem delas mesmas. Então, assim, colocar rótulos, né? Olhar de maneira genérica, ainda que a estatística reforce isso, pode causar um mal-estar, sem falar nas possibilidades, né, de haver ideias preconcebidas que são contra-intuitivas, né, que na verdade é uma realidade contra-intuitiva, ou seja, você acha que é uma coisa quando na verdade ela é algo diferente. Bom, mas essa diferença realmente existe entre as pessoas? Os estudos genéticos têm mostrado que um ser humano, né, ele é pelo menos entre 50% a 60% igual a uma banana. Ou seja, a genética necessária para formar seres multicelulares, seres de origem animal ou vegetal, corresponde a 60% do nosso DNA. Então, antes mesmo de haver essa diferença entre animal e vegetal, havia a estrutura de uma célula e a possibilidade de ela se organizar em estruturas multicelulares. E aí depois foram acrescentando coisas que fez a separação entre animal e vegetal, fez a separação entre primatas, né? E os ancestrais das bananas, enfim, né? Então, a nossa diferença é relativamente pequena. E no ser humano, a diferença entre um ser humano e outro, né, é de apenas 0,01%, né? Aliás, 0,1%. Então, é uma situação, realmente não tem uma diferença significativa, né? Para tanto alarde e tanta diferença que a gente criou ao longo da história. Bom, grupos que formaram o Brasil. A gente vai falar aqui dos principais grupos étnicos que participaram dessa formação. Primeiro, os afrodescendentes, né? Eles são geneticamente associados, né, ao haplogrupo Y, né, que são os afrodescendentes. E vocês podem ver aí no mapa que esse haplogrupo Y, ele vai gerar 3 grupos principais menores, que são os beberes, que estão no norte da África, ali perto do Mediterrâneo e no Saara. Os egípticos, né, que eu chamei de egípticos para diferenciar de egípcios, que não é o país, né, mas que estão principalmente lá no chifre da África e no Egito em si, né, e os bantus, que vão gerar todo o grupo dos negros subsaarianos, né, que também vai dar origem à maioria dos negros que estão nas Américas, principalmente no nordeste da América do Sul,
né, não apenas no Nordeste do Brasil, mas no Nordeste da América do Sul, nas Antilhas e no Sudeste dos Estados Unidos, né? O próximo grupo são os ameríndios, né? Esse grupo ele é predominantemente, ele era praticamente o único grupo que existia no continente americano antes das grandes navegações, uma pequena parcela do grupo C também, né? E é formado pelo haplogrupo YQ, né? E hoje em dia ele se concentra nas áreas menos populosas da América do Sul, tirando alguns países que têm predominância ameríndia, principalmente Bolívia, Paraguai, o extremo norte do Canadá e os países da América Central e México também têm uma quantidade significativa de genes do haplogrupo YQ, as pessoas que vão lá, né? Os europeus são formados por dois grupos principais, que é o haplogrupo YI, que são os caucasianos, os derivados caucasianos, que na Europa constituem principalmente os nórdicos e o pessoal dos Balcãs. Depois nós temos o haplogrupo YR, que forma dois subgrupos, os europeus, que é o R1b, né, que por sua vez formaram latinos e germânicos e depois saíram da Europa para o continente americano, a África, uma parte da África e a Austrália, e o haplogrupo YR1A, que vai formar os indo-arianos, tanto os eslavos, quer dizer, mais ou menos de Polônia para lá, inclusive Rússia, como o pessoal do Paquistão e do norte da Índia, certo? E por fim, eu separei aqui mediterrâneos, que tem o haplogrupo YG, que hoje não tem nenhum país que tem predominância dele, assim, mas existem algumas zonas, principalmente ali perto do Mar Negro, mas eu achei importante citar ele porque os brasileiros, de maneira geral, apresentam um certo grau de genética G, certo? Maior ou menor, mas apresentam. E o haplogrupo YJ, que são principalmente os semitas, né? Que estão no Oriente Médio, Arábia, parte do norte da África e no Cáucaso, na Anatólia, né? Bom, aqui a gente vai notar, né, na apresentação, para vocês perceberem a diferença genética entre esses grupos. Olha a genética brasileira, olha as cores, olha como ela se distribui nessa seção circular, certo? Agora vamos comparar com o pessoal da Guatemala, que é um pessoal que tem grande quantidade de genes ameríndios. Veja que não tem quase nenhuma similitude, né? É muito diferente. Agora comparando o Marrocos, que é um dos países da África que tem mais proximidade da Europa, né? Mesmo assim nenhuma similitude. Por fim, comparando com a França, não é nem Portugal, mas a França, veja que mesmo comparando com um país da América Central, da Europa Central, né, a similitude é muito grande. Então, assim, comparando agora todos, vocês veem que a nossa proximidade com os europeus é muito maior, né? Eu peguei um desses estudos, um MDS, um escalonamento multidimensional. Esse teste estatístico, ele compara similitudes de similitude, criando um mapa de percepções. Ele trabalha com os dados não como se eles fossem verdades absolutas, mas percepções da realidade. E aí, ao fazer isso, ele cria esse grau de similitude como se fossem percepções e gera esse mapa de percepções. E aqui você vê que coloca as regiões do Brasil, alguns estados, Ceará como Nordeste, Pará como Norte, Minas Gerais como Sudeste, Goiás como Centro-Oeste e Rio Grande do Sul como Sul, né? Você vê que eles todos estão ali no meio ali dos países do Mediterrâneo europeu, né? Todos eles estão entre Itália, França e Portugal. Sendo que aqui vão ter dois grupos principais, né? Que um formando Itália, Ceará, Pará e Minas Gerais, outro formando Goiás, Rio Grande do Sul, França, Portugal e Espanha. Isso pode parecer meio contra-intuitivo, porque a gente sabe que geneticamente os estados mais do sul do Brasil receberam mais contribuição de ascendência italiana e o pessoal mais do norte recebeu mais contribuição de ascendência portuguesa. Mas esses dados eles não estão errados, na verdade, desde um certo lógico eles até fazem sentido. Se você considerar que os italianos são o grupo europeu mais miscigenado, né? Dentro da Europa Ocidental, ou seja, mais ou menos de Áustria até Portugal, eles são os europeus mais miscigenados. Assim como o Norte, Nordeste e o Sudeste tem pessoas mais miscigenadas também. Enquanto que o Centro-Oeste e o Sul, por terem ocupação mais tardia, boa parte da ocupação mais tardia, eles já estão, digamos assim, um DNA mais homogêneo e por isso mesmo parece mais com Portugal e França, né? Então você vê que conforme vai indo em direção à Itália e o Ceará, o grau de miscigenação vai aumentando. Por fim, o MDS com genes, aqui usando especificamente genes europeus, e aqui você percebe, né, que existe que a gente refez, e perceba que agora, usando especificamente genes europeus, todos os estados brasileiros que estão aqui ficaram muito mais próximos de Portugal, da Espanha e da França, e a Itália ficou bem mais separada. Sendo que, quando a gente vê apenas as setas de direção,
o Rio Grande do Sul, apesar de sim estar mais próximo de Portugal, ele tem uma orientação direcionada na Itália devagarzinho, né? E o Ceará também, apesar de estar mais próximo de Portugal, tem uma seta de direção que segundo o estudo seria os países da Europa Oriental, principalmente dos Balcãs, né? Até porque poderia ser mais miscigenados com populações africanas. Já os outros estão muito mais próximos de Portugal e de Espanha, né? Então você pode formar um grupo entre Espanha, Portugal, os Estados brasileiros e a França. Seria um grupo mais ou menos homogêneo, né? Com a França um pouco mais distante, mas ainda assim perceptível esse grupo. No geral, o brasileiro médio tem entre 55% a 70% de genes europeus, além de 25% de genes mediterrâneos. A ancestralidade paterna é predominantemente europeia, sendo 75% dos nossos cidadãos europeus. Enquanto quando a gente olha nossas ervas, elas são 36% africanas e 34% ameríndias, ou seja, é mais homogêneo. E isso se dá principalmente em países que passaram por longos períodos de dominação, como russos e indianos, né? Por quê? Porque os filhos de brancos, eles se reproduziam com as moças brancas e com as mestiças, né? E os homens mestiços, eles não tinham muita vez, né? Então eles não geravam muitos filhos, enquanto que os filhos mais europeus ou mais próximos dos europeus tinham essa tendência de terem mais, né? Mais filhos tanto com as moças de ascendência predominante europeia, como com as mestiças, né? E aí o gene europeu foi cada vez mais adentrando na estrutura da sociedade. Bom, e as diferenças entre as nações? Vamos lá, né? O primeiro causa que se sustenta, que na verdade assim, é muito mais de percepção do que científica, né? É uma percepção geral, é de que existe uma causa bioecológica, onde os países, né, digamos assim, mais próximos dos trópicos sejam menos desenvolvidos. É claro que isso é uma especulação perceptível, claro, mas não tem muitos dados científicos, até porque é difícil provar essa correlação. Ainda assim, alguns canais tentam criar essa relação de que se essa situação não é a pura verdade, pelo menos ela estimula de alguma maneira. Por exemplo, o pessoal lá do Mundo da Terra, que é um canal que eu gosto muito interessante, ele coloca que os climas frios, né, geram pessoas menos comunicativas e mais introspectivas, fomentam a cortesia, mas também a autossuficiência. Isso privilegia muito a organização e a estrutura social, fazendo com que, já em países, né, mais produtivos, né, de maneira geral, apesar de haverem, né, seus problemas, né. E em países quentes é o contrário, né, o calor deixa as pessoas mais sociáveis e comunicativas, forma uma integração, mas também diversidade. E essa diversidade gera adaptabilidade e generalismo, o que é bom para algumas coisas, mas que do ponto de vista de produtividade não é algo tão bom, né? Mas essa, como se diz, é uma percepção geral difícil de provar cientificamente, apesar de ser muito perceptível, né? O que mais se fala é da armadilha da renda média. E segundo o professor Daron, esse módulo que é do MIT, ele fala, né, que Estados Unidos e Brasil tiveram uma história muito, muito parecida, e na verdade é verdade, principalmente quando se compara com os estados mais ao sul dos Estados Unidos, né? As 3 colônias originais, aquelas que estavam mais ao sul, tiveram muita escravidão, né? Tiveram miscigenação, tiveram tudo que o Brasil teve, principalmente as colônias mais ao sul tiveram. Mas o que ele diz é que o centro de comando era separado. O centro de comando dos Estados Unidos, quando se tornou um país, quando as 3 colônias se uniram para enfrentar a Inglaterra e depois para a administração comum, sempre esteve nos estados mais livres, ou seja, sempre tiveram uma política desenvolvimentista, né? E enquanto que no Brasil sempre estiveram, né, inicialmente na Bahia, depois no Rio e mais recentemente, né, em Brasília, sempre estiveram em locais onde essa estrutura de escravatura da casa grande sempre existiu. E isso, o modelo de colonização fez essa diferença, onde os Estados Unidos criaram colonização por ocupação, né, a Inglaterra, nos Estados Unidos, aliás, e essas pessoas se sentiam mais participativas e por isso mesmo criaram amor pela pátria e buscavam fazê-la crescer. Isso gerou uma economia industrial e a doutrina Monroe, que previa que os Estados Unidos deveriam, né, afastar os outros europeus da dominação europeia e fazer sua doutrina, né, fazer um neocolonialismo americano no continente americano, né? Já o Brasil viraria, né, uma colônia de exploração, onde as pessoas estavam ali para tirar benefício, as redes exploravam as minorias, que por sua vez procuravam subsistir, a economia extrativista e a política de café com leite, ou seja, o controle político sempre esteve entre São Paulo, Minas Gerais, por muitos anos, né? Aqui e ali apareciam alguém do Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Mas por muito tempo foi essa dominação e isso formou o nosso caráter, né? Onde uma elite pequena controlava todo o país, né? A professora Baldwin Fischer tem uma visão diferente, né? Professora de Harvard. Ela sim considera tudo isso, ela não afasta as possibilidades anteriores,
mas ela vê como um seguinte problema. Além dessa questão, a forma como nós enfrentamos problemas complexos nos faz modificar, porque a visão dela é de que quando enfrentou um problema complexo, que é a ilegalidade da escravatura, os Estados Unidos criaram soluções legais, leis permissivas, mas realistas, que podiam ser cumpridos, e tudo foi feito dentro da legalidade. Ruim ou bom, mas foi feito dentro da legalidade. Isso acabou gerando leis pragmáticas, mas possíveis de serem seguidas, que priorizavam a honestidade e o esforço em tentar mudar a realidade, embora não fosse uma realidade ideal. Já a ilegalidade da escravatura no Brasil foi pensado em leis teóricas, mas pouco efetivas, porque gerou algumas soluções informais, ou o que a gente chama aqui de jeitinho brasileiro. Isso acabou gerando uma situação autocrática, certo? E beneficiando aqueles que detinham o poder. Ou seja, a lei, aquela frase que se diz, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Bom, basicamente é isso, pessoal. E aí eu deixo uma frase com vocês de Haile Selassie, que diz: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Então, obrigado e até mais.